Oi, amados, tudo bem? Olha só, uma das coisas mais deliciosas que tem é quando nós lemos uma passagem da palavra e você se surpreende de como aquelas coisas de fato sucederam, ou como chega até nós uma revelação daquilo que a gente tinha lido. Não como a literatura, é verdade, mas que para nós teve um valor, teve um sentido espiritual em determinado momento. Então hoje eu estava lendo os capítulos 26, 27 e 28 de Atos dos Apóstolos. Eu estava vendo a história de Paulo, quando ele é acusado lá pelos seus pares, antigos pares, fariseus, porque Paulo era fariseu de fariseu. Ele tinha aprendido aos pés de Gamaliel. E Paulo, ele estava sendo perseguido pelos fariseus, porque disseram, né, olha, ele agora prega ao contrário, ele que perseguia passou... ele que era perseguidor passou a ser perseguido. E imagino que os judeus, né, os religiosos, como ficaram enfurecidos ao saber que Paulo tinha se rendido, tinha se convertido ao que ele chamava de seita. Ao contrário, quando Félix, que era o governador da província, depois seria o prefeito da região, ele era romano, a Roma tinha tomado conta de toda a Palestina, e ali o Félix era o governador, e recebe uma queixa formal dos representantes do poder local, é lógico, subordinado ao poder de Roma, né? O poder dos judeus local, porque isso era uma prática, isso era uma estratégia que os romanos tinham, preservar a cultura local, para que eles pudessem dominar. Foi assim em vários momentos da história. Por exemplo, lá na Polônia, os alemães, os nazistas, quando tomaram a Polônia, ele constituía guardas poloneses para que supervisionassem, administrassem localmente aquilo que eles tinham mandado ser feito. Nós queremos que seja assim. Todos os judeus têm que ser identificados e tal, tem que andar com uma marca da estrela de Davi bem grande no peito. Então esses guardas, né, sempre promovidos pelo poder de ocupação, dava alguns poderes para que eles batessem, perseguissem, prendessem. Então o que fica claro aqui é o seguinte: Félix, ele era o governador, e ele estava saindo, ele estava acabando o mandato dele, estava vindo para o lugar dele o Festo. E Festo foi incomodado pelos judeus e estava dizendo assim: olha, o Paulo, chama Paulo lá que eu quero falar com ele. Aí Paulo chega e diz assim: salve, governador Festo, por que tu me chamaste aí? Ele falou assim: não, é que Félix me deixou você preso, e você está preso para que nós agrademos quem detém o poder local, quem supervisiona o nosso poder localmente. Aí Paulo fala assim: olha, tudo bem, mas você me chamou para quê? Eu falei assim: não, porque eu não sei se eu vou cumprir o que eles me pediram. Eles me pediram para que eu matasse você. Matasse porque você é um cara que tem provocado sedição no meio. Aí Paulo vai e diz: não foi nada disso. O que aconteceu comigo foi que aquilo que estava prometido desde os antigos profetas se cumpriu. Se cumpriu na figura de Cristo Jesus. Toda aquela promessa
dos profetas e de Moisés, ele diz assim, e de Moisés, quem estava prometido já veio. Então eu falei isso para eles, e eles se renegaram a reconhecer isso, e agora estão fazendo a perseguição. Aí o Félix falou assim, poxa, isso é problema interno de vocês, eu não vou julgar isso. Só que os religiosos fizeram uma pressão muito grande em cima do governo local, e Festo falou assim, olha, então eu vou julgar você não vai ser maltratado, mas eu vou ter que te julgar. Como ele viu que Festo estava sob uma influência muito grande, da pressão muito grande dos religiosos ali, os fariseus, os saduceus, o que ele fez? Ele falou assim, não, então eu vou te julgar. Aí Paulo, né, e a gente não pode julgar se foi um medo momentâneo, se foi falta de coisa. Ele falou assim, não, eu apelo a César. Na verdade, eu acho que ele tinha a intenção até de falar para César de quem era o Senhor. Então ele falou assim, eu apelo para César. E mais, aí o que aconteceu? Ele foi marcado uma data, ele continuaria preso, sendo bem tratado como cidadão. Uma coisa naquele tempo era você ser cidadão do Império Romano. E outra coisa é você ser um cidadão de um povo ocupado. E mais, a cidadania romana, ela era tão importante para você ser um cara contido no sistema, que você podia comprar a cidadania. A cidadania romana era vendada. Você podia comprar se você tivesse bastante dinheiro. Se você fosse dono de comércio, se você fosse um fazendeiro, se você fosse dono de colheita, se você fosse um cara bem situado, você podia com bastante dinheiro comprar a cidadania romana. Mas não era o caso de Paulo, porque o Paulo era romano. Ele tinha cidadania romana desde antes. Então, Paulo, quando ele se chama no direito de estar diante de César para fazer a sua defesa, todos os que o cercaram, todos os que visitavam Festo, o rei Agripa, fala assim, eu ouvi falar, chamou o Festo, Festo foi lá saudar ele, salve rei, está nos visitando aqui na nossa região, aqui na Palestina. Ele falou assim, exatamente. Eu ouvi falar de um homem que você detém preso, que é cidadão. Ele falou assim, Paulo. E os judeus me fazem questão que eu o mate. Eu queria conhecê-lo. Ele como rei, né? Na verdade, o rei Agripa, ele era, para nós, hoje seria na verdade um governador. Mas que o governo municipal, afinal, o rei Agripa, ele vai e quer conhecer pessoalmente o rei Agripa, né? E tanto para Festo, como para Félix, como para Agripa, Paulo sempre diz, olha, você, ó rei nesse caso, né? Você, ó rei Agripa, conhece muito bem os costumes locais, conhece as leis locais. Porque os romanos tinham isso, eles estudavam quais eram os valores que eram importantes de fato naqueles povos que eles ocupavam, né? Para poder manter o domínio, como disse a vocês, ele recrutava alguns cidadãos, alguns elementos importantes na sociedade e dava alguns poderes para eles. E é lógico, alguns deitavam e enrolavam nesse poder, né? Como a corrupção rola hoje em todo o planeta. Em suma. Então, Paulo fala assim, não, eu quero ir a César. Aí depois que ele começa a explicar para Agripa por que ele foi preso, ele foi preso porque há um pedido
dos judeus do poder local, que era bem diminuto, era abaixo de Festo, então muito mais abaixo ainda de Agripa e muito mais abaixo de César, que era o rei dos reis na época, rei dos reis romano. O que acontece? O Paulo, ele vira pro Agripa e prega. Fala assim, olha, eles estão querendo me matar, mas deixa eu lhe contar a história, como é que aconteceu. Eu era um cara ligado ao poder religioso, ligado aos fariseus, e perseguia aqueles que eram da chamada seita Caminho, que os saduceus insistem em dizer que era uma seita. Mas, no entanto, o que aconteceu é que eu tive um encontro ao meio-dia, uma luz resplandeceu e caímos, todos nós por terra, caímos do cavalo, todos nós. Eu e os meus cavalarianos que estavam comigo, todos aqueles que estavam com o poder de cumprir mandatos de prisão de todos aqueles que eram dessa seita, do Caminho, que era quem seguia Jesus Cristo. Então o que ele faz? Ele faz, olha, uma luz tremenda, e aconteceu que eu perguntei, aí eu ouvi uma voz, Saulo, Saulo, uma voz tremenda, e eu perguntei, quem és tu, Senhor? E a voz falou para mim, eu sou a Jesus Cristo, a quem tu persegues, mas vai, porque eu vou te mostrar o quanto importa que tu sofras por mim. E ali acontece, Ananias vai lá, recebe o Senhor, fala com Ananias, para Ananias ir lá para restaurar a visão de Paulo, que Paulo já estava em retiro, já estava em jejum pregatório, ficou cegado na luz. Em suma, depois disso tudo, o que acontece é que o rei Agripa nomeia um centurião de confiança dele para que leve Paulo em cadeias, isto é, com algemas, para a Itália. Então ele vai atravessar todo aquele Mediterrâneo ali, a ilha de Chipre, a ilha de Malta, e vai chegar à Itália, de Roma, onde estava César imperando, imperador de Roma. Só que já nessa ida do navio, quando Paulo é obrigado a entrar no navio e tal, Paulo tem a revelação do Senhor. Porque desde que o navio saiu, primeiro foi um navio de pequeno porte, do Adriático. Leva eles até Chipre. E em Chipre eles pegam um navio romano, já mais maior, quer dizer, um navio maior, já mais potente e tal, mais resistente. Aí o que acontece? Só que nessa subida, o vento é sempre contrário. Então eles são obrigados a passar pelas costas de Chipre, obrigados a passar por todas as pequenas ilhas, eles passam se encostando nela para que o vento não os retarde muito, porque eles estavam super lentos. Só aí levaram 14 dias para chegar à primeira ilha. O que acontece? Paulo vê, em determinado momento, uma tempestade terrível em que os marinheiros já eram calejados. Falaram assim, olha, já era, esse navio já era, porque esse vento que vem aí é o Euroaquilão. Era um vento já conhecido, que ele dava de tempos em tempos. Era um vento muito mais forte do que as tempestades que eram normais para aquele tempo. Então, olha, nós vamos arrebentar todo. E começaram a jogar tudo que era do navio fora para o navio ficar leve. E eles pararam de lutar
com as velas e deixaram o navio ser levado por conta própria. Nisso, os marinheiros falaram assim, olha, vamos cair fora, vamos pegar o nosso bote aqui, né? Nosso bote de salvamento, salva-vidas, e vamos cair fora. Aí Paulo falou assim, olha, todos que ficarem, atenção senhores, o Senhor, o meu Deus, me revelou que todos aqueles que ficarem comigo, Ele me deu, para que permaneçam vivos como eu ficarei. E diante de uma posição tão firme, eles pegaram o bote e largaram o bote. E desistiram disso. E de fato, o navio foi levado para uma baía espremida, bastante apertada, e a proa entrou na terra e a polpa ficou sob a tempestade. E o navio começou a ser destruído. E aqueles que não sabiam nadar, porque tinham marinheiros agregados de última hora, não eram marinheiros profissionais. Então o que aconteceu? Pessoal, olha, o Júlio, que era o centurião, falou assim, olha, vocês que sabem nadar, podem nadar em direção a ele. Mas, e vocês que não sabem nadar, se agarrem nas madeiras que estiverem flutuando. E um dos soldados, então, devia ser o braço direito do centurião, a palavra não fala, ele disse bem claramente, olha, vamos matar todos os presos, vamos matar todos eles, porque pode ser que eles escapem, fujam. Aí o Júlio disse, não, ninguém vai matar ninguém não. Porque ele já estava confiando nas certezas de como Paulo falava sobre Deus, a intimidade que ele falava sobre o Senhor. Então, o que acontece? Todos escapam. Todos sobreviveram. E isso me lembra sempre a leitura do capítulo 26, 27, 28. Sempre me lembro um amado irmão Lima, que era um guarda lá da Frota Nacional de Petróleo no Caju, e que ele estava recém-convertido. Ele tinha ficado abismado como é que eu tinha me convertido, porque ele ouviu meus discursos lá na porta da empresa. E eu sempre dizia, olha, a única coisa que cai do céu é chuva, não ficamos esperando coisa nenhuma, porque não aconteceu nada. Né? Nós estamos aqui na luta e papapá. Não que a luta não seja justa, né? Eu quero entrar nesse mérito político. Mas eu sempre dizia isso porque eu era ateu. E tinha convicção total. Então eu dizia, olha, nada vai cair do céu. Nada. Aí, o que acontece? A maravilha é que o Lima tinha lido exatamente o capítulo 26, 27 e 28 de Atos dos Apóstolos. E a maravilha é que ele estava passando por uma verdadeira tempestade na vida dele. E como ele sabia que eu já tinha me convertido, ele gritava lá do portão, Miguel, eu não vou sair do barco. Eu estou firme no barco. Miguel, tá bravo. Porque todos nós, amados, somos experimentados. Todos nós somos experimentados por Deus para sermos aprovados. Nunca para sermos derrotados. Nós somos o Senhor nos prova para que nós sejamos aprovados. Ele faz uma prova para nós que não somos capazes de passar. Essa é que é a maravilha de Deus. Então, o que acontece de mais maravilhoso nisso tudo? É que, ao lembrar de Félix, de Festo, de Agripa e de César, né? Porque o que aconteceu quando Paulo foi a Roma? Houve muitas conversões, até de carcereiros, houve coisas incríveis que, pela palavra, Paulo conseguiu atingir corações e a alma. Foi o Santo Espírito convenceu-os do pecado, da justiça e do juízo, porque era a vontade de Deus que assim fosse. A maravilha é que eu faço comparação, eu coloco no mesmo lote sempre na minha mente, o Lima, meu amado amigo Lima, meu amado irmão Lima, que ele sempre dizia para mim, Miguel, o barco está batendo, Miguel, eu não saio do barco. Aí eu via
Ele ria também. Por quê? Porque eu e ele sabíamos que no mundo nós temos aflições. No mundo nós temos tribulações. Mas assim como ele falava comigo, em pleno desespero, com a plena convicção de que o barco ia chegar a bom porto, tanto ele como eu, ele dizia aquilo para mim, tanto para me animar, como para me dar a satisfação, a felicidade de saber que ele estava firme. E é lógico, eu vendo ele passando por uma situação que às vezes eu nem sabia, eu não sabia o que era, que a gente não tinha muito tempo de ficar juntos, ele dizia: Miguel, o barco está quebrando, mas eu não saio do barco. Eu disse: fique firme no barco, amado, fica firme, ele é fiel. E a gente se falava assim, e era gostoso, porque além desses nomes que eu tenho falado aqui, que foram realmente os governadores locais de província, etc., o Félix, Festo, Agripa e o próprio César, eu coloco no mesmo nível o meu amado Lima. E é bom a gente saber que tem irmãos que não recuam, não se desviam e não recuam. Porque Deus não gosta de quem retrocede, né? Quem volta à lama. Ele aprova aqueles que ele prova. E se você está passando por uma prova, tenha certeza, você vai ser aprovado se você ficar no barco. Sabendo, olha, o barco pode estar despedaçando, mas saiba que você vai chegar a bom porto. Porque Deus é fiel às promessas que Ele faz. Deus é bom. Ele é misericordioso. Então, amado, por mais quebrado, estraçalhado esteja o teu barco, saiba de que você vai chegar a bom porto. Fique com essa palavra no teu coração. Um beijo.